Começamos a ver, irmãos, no domingo passado que, assim como observou por repetidas vezes o grande pregador britânico Spurgeon, a porta do templo da sabedoria divina é sempre o conhecimento da nossa própria ignorância. Todas as vezes que nós então buscamos compreender mais e aprender mais acerca da sabedoria de Deus, nós então concluímos como somos ignorantes ou quanto somos ignorantes. Necessitamos sempre aprender e conhecer mais de Deus. A própria Escritura, ela mesmo nos diz que a ordem apostólica é que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. De modo que a vida cristã, ela sempre envolverá contínuo crescimento e aprendizado. De modo que todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, é parte importante, eu diria que central deste momento de culto, a hora em que nós então participamos da profecia, da pregação, quando a palavra de Deus ela é exposta e Deus fala ao coração de seu povo. Nós temos estudado e aprendido um pouco sobre a sabedoria de Deus em um dos livros que falam e abordam este assunto de uma forma ou de uma maneira muito prática, que é o livro do Eclesiastes. Então vamos para lá, capítulo de número 10, Eclesiastes, capítulo de número 10, e vamos procurar concluir hoje o capítulo. Nós começamos a ver que nós não somos tão sábios quanto imaginamos ser, quando nós começamos a entender e observar a vida debaixo do sol, como ela se processa. Nós começamos a perceber que, por vezes, nós não somos tão sábios assim no quesito relacionamentos, casamento, família, como nós usamos o dinheiro, como nós vivemos a vida comum da igreja ou ser igreja. De modo que, quando Salomão trata, capítulo 10 do livro de Eclesiastes, sobre estes assuntos, ele nos convida, mais uma vez, a entrarmos no templo da sabedoria divina. Porque é justamente nele que nós nos vemos ignorantes e nos encontramos, então, necessitados de conhecer e aprender mais acerca do temor do Senhor, pois este é o princípio da verdadeira sabedoria. O que nós já vimos? Apenas uma recapitulação aqui necessária. Primeiro, nos versículos de 12 a 14 do capítulo 10, que foi a parte ou o ponto onde nós ficamos no domingo passado, nós vimos que Salomão ele nos ensinou sobre como devemos, de forma racional, empregar corretamente as nossas palavras. A racionalidade aqui, entendam, é compreender à luz da palavra de Deus, porque nós fomos feitos à imagem dele, como nós devemos usar corretamente as nossas palavras. Parece que não faz tanto sentido abordar esse assunto quando conversamos ou falamos como cristãos, ou até mesmo quando pregamos este assunto ou falamos sobre este tema. Mas, se não fosse necessário, a Bíblia não trataria constantemente sobre o cuidado que nós devemos ter ao usarmos as nossas palavras. Tiago, por exemplo, escrevendo às igrejas dispersas, ele disse que se um homem conseguir dominar a sua própria língua, ele vai dominar todo o corpo. E nós sabemos que a grande dificuldade, por vezes, nossa, não é dominar outras áreas da nossa vida, mas dominar a forma como nós falamos. Tiago vai dizer que é incoerente, mas infelizmente ocorre em nossa trajetória cristã, o fato de que da mesma língua que há o pronunciamento de bênção, pode também sair maldição. Ou seja, você pode tanto abençoar alguém, como também de uma maneira tola, você pode ferir pessoas com palavras. Salomão então vai dizer no versículo 12, nas palavras do sábio há favor, a graça, mas ao tolo os seus lábios devoram. Então, o tolo sempre é devorado pelas suas próprias palavras. Ele sempre cai em suas próprias palavras. O sábio rei de Israel então diz, não façam isso, empreguem, utilizem corretamente suas palavras. De que maneira? Primeiramente, aprendendo a ouvir
depois falar. Ninguém consegue falar bem sem ouvir. Nós pecamos constantemente porque, primeiramente, nós não ouvimos, nós já queremos responder ou dizer alguma coisa. Esta não é a forma bíblica de usarmos a nossa língua, ou de que dos nossos lábios saiam palavras de sabedoria. Hoje, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver versículos de 16 em diante, as duas partes finais aí do que Salomão abordou. Primeiro, a respeito de como devemos exercer com sabedoria a liderança, versículos 16 e 17, e os versículos finais, 18 e 19, como o sábio nesta terra, debaixo do sol, ele deve gastar ou se esforçar, onde ele deve empregar o seu esforço, o seu trabalho, a sua energia, seria este sentido aí, neste sentido. De forma que o versículo 20 nós já vimos no domingo passado, só uma lembrança importante, ele ainda trata da questão de como nós devemos falar. E há uma advertência, então, para que nós não amaldiçoemos ninguém, quanto mais aqueles que estão colocados como autoridade sobre nós. E ele usa aquela linguagem que até hoje é muito conhecida, né? Que um passarinho me disse isso. Eu ouvi um passarinho dizer. Ele falou que se a gente falar mal de alguém importante, pode ser que os passarinhos dos céus levem a nossa voz e o que tem asas noticie as nossas palavras. Isso é extremamente perigoso e muitos perderam suas cabeças por não usarem corretamente as suas palavras no decorrer da história. E ainda hoje, nós percebemos isso com esse escândalo das escutas telefônicas. O quanto de gente, ou quantas pessoas, melhor falando, não têm caído pelo que falaram, por não usarem corretamente as suas palavras. Então vamos ver aqui a sequência, o que é que nós vamos estudar hoje aqui juntos. Saindo das palavras sábias e das palavras tolas, vejamos o que fala Salomão sobre o governo sábio e o governo insensato. Eu convido vocês a lerem comigo os versículos 16 e 17, inicialmente. Vamos ler juntos. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Então, observem que até os versículos anteriores, Salomão estava falando sobre como o crente deve usar com sabedoria suas palavras. Agora, a partir do versículo 16, ele passa a considerar outra área em que a sabedoria espiritual ela é extremamente necessária, conquanto seja constantemente desprezada. É uma área que Salomão está abordando aqui, o exercício da liderança política, que exige demais a sabedoria divina, mas infelizmente, onde se necessita mais da sabedoria divina, nós percebemos que o eclesiaste ou o pregador tratou ou abordou era algo até mesmo ausente em seus dias. Então, vejam que ele diz no versículo de número 16, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. A Bíblia é clara, meus amados irmãos, um governo insensato é uma maldição para uma nação. Um governo conduzido por tolos é uma maldição para uma nação. Estes versos aqui descrevem a história de um desastre nacional, de um desastre que nós certamente estamos vendo e assistindo já por muito tempo em nossos jornais. A palavra criança aqui, na língua hebraica, pode indicar, pode apontar para um governante jovem, um menino, mas não somente isso, pode indicar um homem já velho, maduro, agindo como um tolo, como alguém que despreza a sabedoria de Deus. É fato que nem sempre, ou toda regra, ela tem a sua exceção. Eu gostaria de mostrar isso para vocês, para que os jovens não se desanimem quanto à carreira política. Eu preguei hoje pela manhã aqui,
que se nós desejamos ver, contemplar mudanças sérias em nosso país, não devemos depositar as nossas esperanças no PT, no PSDB, no PCdoB, no PMDB, em nada disso aí. Primeiramente, nós devemos orar e investir para que Deus levante homens sérios, jovens que estejam dispostos a pregar o Evangelho. Segundo lugar, devemos orar para que Deus desperte cristãos sérios para exercerem de forma correta a luz da palavra de Deus, com a sabedoria de Deus tão necessária para os organismos políticos, para os governos, e que estes jovens sejam levantados para executarem de forma justa e bíblica a política da nossa nação. Somente assim nós vamos experimentar mudanças. Não pense que as mudanças virão de forma contrária. E, como eu disse, todas as regras têm exceção. Para trazer para vocês aqui uma palavra de incentivo e de ânimo, quando um jovem procura a verdadeira sabedoria, grandes coisas ele pode fazer, ele pode realizar. Por exemplo, vamos para o segundo livro das Crônicas. Esta é uma das histórias bíblicas que mais me impressiona. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Em meio a péssimos reis, homens que agiram como meninos, como crianças desobedientes, não as obedientes, que não demonstraram verdadeiro temor ao Senhor, que se banquetearam pela manhã e se embriagaram, se esquecendo do povo. Segundo Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo de número 1, narra a história, o exemplo notável de um homem que, desde menino, já revelou que tinha temor ao Senhor, ou que temia a Deus, e foi uma bênção para o seu reino. Segundo Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo de número 1, eu peço atenção aos irmãos para a leitura do texto. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque, olhem só que impressionante, versículo 3. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Este é o padrão ou modelo de governo sábio, ou de governante sábio, que todo cristão evangélico no Brasil deveria desejar. Veja que nós gastamos muito tempo discutindo política como cristãos. E se vocês parassem para pensar um pouco, à luz do que nós estamos vendo hoje, e procurando na Escritura o que primeiramente um governante precisa ter para receber o seu voto, você ia começar a procurar saber mais sobre a vida deste homem, ou desta pessoa. Primeira pergunta a fazer: ele verdadeiramente teme ao Senhor? Aí você vai me dizer: pastor, então não vai sobrar ninguém, praticamente ninguém. Mas a quem você serve? A quem paga o seu salário? Ou a quem governa toda a terra e é de onde vem o seu salário? Entendem então que as circunstâncias elas mudam quando nós observamos uma passagem tão importante como essa, ilustrando-a com o livro das Crônicas, que nos lembra que em meio a reis ímpios é sim possível que Deus levante homens jovens que amem ao Senhor, que temam ao Senhor, e que sua principal resolução seja um governo sábio. Claro que sim. Mas se a nossa preocupação primeira, inicial, for a economia, for a educação, for a saúde, for a segurança, não esperemos mudanças, não mudará. O calçadão Formosa Aracaju
foi inaugurado agora, do mesmo modo como por anos é feito. E aqui, irmãos, vocês sabem, eu não estou me colocando em defesa de partido nenhum, porque para mim nenhum deles presta. Nenhum deles, porque nenhum deles tem uma declaração clara e real que, em primeiro lugar, nós vamos buscar a glória de Deus. Então não presta para mim. O que é que foi feito novamente e que por anos acontece, não somente na administração do atual prefeito, mas de qualquer outro prefeito, ou governador, ou presidente? As obras, elas se arrastam, elas demoram, é aquela confusão, a cidade esburacada, aí de repente, bum, que beleza, os carros vão para lá, engarrafam tudo, e o povo está lá, é selfie, é foto, é rede, tudo muda. E a gente continua votando nessa turma. Independentemente do que partido seja, nenhum deles teme ao Senhor. Aí você me pergunta de novo, pastor, e agora a situação está difícil, não sobra ninguém. Não sobra mesmo, não. Você precisa começar a dobrar o seu joelho e orar da forma certa. O Salmo 20. Ó Senhor, levanta e desperta um rei, um governante sábio que se submeta ao Rei dos Reis, porque senão não há possibilidade de afirmarmos feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a verdade e esse é o fato. Josias não fez assim. Versículo 3 diz que no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Vejam que coisa bonita. Na maioria das vezes, os líderes inexperientes, eles causam todos os tipos de problemas. Este rei, com tão pouca idade, mais maduro do que muitos velhos imaturos, o que foi que ele fez? No 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Versículo 4, na presença dele derrubaram os altares dos Balaíns e ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Ele reformou a sua nação em seu tempo. O que Salomão então está descrevendo, irmãos, aqui é que um governo insensato e tolo é aquele cujo governante é uma criança e cujos príncipes se banqueteiam já pela manhã. São os governantes que nós votamos, que gostam muito de tomar cachaça e vivem bêbados e são promíscuos. Procura pesquisar um pouco mais sobre o que acontece em Brasília durante a semana, ou o que acontece nos bastidores dos governos, onde há poder, há desejo e há engano. São estes homens que nos governam, homens que não são homens, homens que até mesmo eles pervertem aquilo que Deus fez como natural. Homens que amam garotos, homens que usam drogas, cheiram pó. São estes aqui descritos em Eclesiastes capítulo 10, versículo 16. Ai de ti, vejam só, é maldição, ó terra, cujo rei é menino e cujos príncipes se banqueteiam já pela manhã. Roboão, bem anterior a Josias, ele tinha 41 anos de idade quando ele dividiu o reino de Israel. Veja, nem sempre ser velho quer dizer ser maduro. Eu conheço muito velho tolo. Conheço muito velho safado, sem vergonha. Conheço. Me desculpem a linguagem, mas é essa. Que quando vem você jovem,
E às vezes eu vou na barbearia em algum lugar e pergunto: e aí, você tem quantas, além da sua mulher? Tudo velho, caindo aos pedaços, mas ainda falando daquilo que o seu coração está cheio. São velhos, mas são tolos, porque desprezam os preceitos da lei do Senhor. Irmãos, abramos os olhos, são estes homens que por anos conduzem a nação. Como esperar dias melhores se não começarmos a orar por verdadeiras mudanças e transformação do nosso país pelo poder do Evangelho, no levantar de reis sábios? Eu peço a vocês, independentemente de partido, que vocês comecem a observar muito bem o que está por trás de cada um deles, os seus valores, os seus preceitos, os seus pressupostos. Nenhum deles tem por objetivo a glória de Deus. Cuidado! Não pensem que eu estou defendendo aqui qualquer forma ou modelo de anarquia, porque até mesmo a chamada república em nosso país começou quando o seu imperador foi expulso. Os problemas, irmãos, se avolumam quando os homens buscam os seus governos segundo os seus próprios corações e agem como crianças. E fazem com o dinheiro do povo o que nós sempre sabemos e nos calamos porque não falamos. Eles se banqueteiam já de manhã. Quantos gastos! A nossa presidente afastada agora tem carro de sobra a serviço da sua família, a serviço dela, e fica com essa historinha de que não está recebendo nada. Todos eles agem como crianças e se banqueteiam na presença do povo que sofre. Nós, cristãos, precisamos entender que esta é uma terrível maldição para a nossa nação. Mas bem-aventurada, ditosa, abençoada é aquela nação, vejam só, que tem um rei que é filho de nobres, cujos príncipes, versículo 17 nos diz, se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a embriaguez, e não para a bebedice. Deus sempre condenou tamanha postura. Por exemplo, Isaías capítulo 5, versículo 11, vejam comigo. Isaías capítulo 5, versículo 11. Deus condenando a perversão do povo, e dentre suas perversões, o que eles faziam? A partir do versículo 8 diz a palavra de Deus, Isaías 5, a partir do versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ah, meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Agora notem o versículo 11 e 12, os versículos 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, versículo 13, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Foi o que aconteceu com o povo de Deus no passado, quando se desviou dos caminhos do Senhor, a começar dos seus sacerdotes e dos seus príncipes. E eles perverteram o direito, perverteram a justiça. Eles não comiam mais e bebiam para recomporem as forças e para a glória de Deus, mas para esbanjarem-se em seus próprios prazeres. Deus então trouxe juízo sobre a sua nação, e Ele tem feito isso ainda hoje sobre as nações que assim agem. Há um exemplo interessante na história da Europa, do rei Carlos XII, que se tornou rei da Suécia. Exemplo de insensatez. Quando ele era apenas um adolescente, ele se tornou rei.
A história relata que o comportamento dele era tão selvagem que ele e seus amigos entravam a cavalo no quarto da sua avó, da pobre velha. Cavalgavam lá dentro. Eles jogavam as pessoas no chão, nas ruas da cidade, atropelavam com os cavalos. De lá do palácio, da sua janela, eles atiravam nas pessoas. Vejam que loucura. Agora, olhem só que interessante. Enquanto este rei tolo fazia isso, os pregadores de Estocolmo, na Suécia, se reuniram e no dia do Senhor eles se levantaram e sabem em que texto eles pregaram, todos eles, em todas as igrejas, Eclesiastes 10:16. No mesmo domingo, denunciando a prática pecaminosa de seu rei. É sobre isso que eu falo. Que a igreja hoje não deve ter medo ou temor de proclamar a verdade. E o primeiro princípio não é identificar que partido é do diabo e que partido serve a Deus, porque nenhum deles faz isso. A primeira atitude é anunciarmos que a verdadeira sabedoria governa o coração de um príncipe, de um governador, de um presidente. Se não for desse modo, não há esperança para a nossa nação. Não há. O que é que leva, irmãos, um jovem adolescente que estava em processo de recuperação? Ele tinha recebido do Estado um emprego, sair do emprego, entrar no ônibus com outros comparsas, assaltá-lo e, achando pouco, ainda dar o tiro na cabeça de um pai de família. Vocês acham que velhinhas, pombinhas de paz e bandeiras brancas vão resolver isso? Jamais! Somente a verdadeira pregação produzirá os seus efeitos. Fará com que a igreja cumpra o seu papel profético. Pregue a verdade, denuncie os problemas e os pecados da nação. Convoque todos ao arrependimento a Cristo ou em Cristo. E os governantes vão começar a agirem como governantes, e os homens começarão a agir como homens. Porque nada menos do que pena de morte é passível para quem comete crimes como esse. E a Bíblia diz assim. Mas como é que nós queremos combater o crime? Com pombinha, com velhinha, abraçando a praça. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer quando nós observarmos em nossa nação os governos buscando sabedoria da parte de Deus e aplicando a justiça da forma correta. Somente assim, irmãos, porque senão continuaremos sendo governados por crianças cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Falei para vocês hoje pela manhã, repito à noite. O problema vai ser resolvido, pastor, se desarmarmos toda a população. Estamos vendo aí. Lá em Nice, tragédia terrível. Vamos tirar então todos os caminhões de Nice agora, para que ninguém mais jogue o caminhão em cima de outro. Não é assim que funciona. Se nós não tratarmos o problema na raiz, e a igreja tem resposta para isso. Lembro que certa vez fui convidado pelo Ministério Público a discutir com outros religiosos aqui como resolver o problema da violência. E cada um dizia uma coisa: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tinha Bíblia. Não havia resolução segura e real, porque ninguém em nenhum momento disse, nem padres, nem pastores, nem bispos, vamos começar a pregar o Evangelho. Concedam para nós oportunidades para pregarmos o Evangelho e esperemos as transformações. Não. Nós queremos resolver o problema segundo a sabedoria dos homens. Continuaremos seguindo governo insensato, não um governo sábio. Feliz, de fato, é a nação que tem um rei que se senta à mesa a seu tempo para repor as suas energias. Sabem por quê? Porque os políticos que governam para vantagem pessoal são um desastre para as pessoas lideradas por eles. Porque qualquer nação, irmãos, caracterizada por pecaminoso entretenimento,
preguiça autoindulgente, que foi esse problema seríssimo no país, de bolsas e mais bolsas, abuso generalizado de álcool e drogas e sexo livre, principalmente entre os líderes nacionais, não produzirá mudanças em nossa nação. Está tudo errado. E nós precisamos abrir os nossos olhos, primeiramente, enquanto cristãos. Mas também pensemos juntos aqui. Nós podemos aplicar esses mesmos princípios para um nível mais pessoal. Primeiramente, há um lugar e um tempo certo para festejarmos na vida cristã. Mas lembrem-se, há também o perigo de perdermos a vida por vivermos os nossos próprios prazeres. Quando eu comecei a ensinar à igreja o que a Bíblia diz sobre comida e bebida, alguns acharam que eu estava dando carta aberta, o pastor autorizou agora que a gente faça o que quer. Quem disse isso? Nós somos regulados e dirigidos pela Bíblia, e a Bíblia diz que nós podemos comer e beber para a glória de Deus da forma certa. Mas eu pergunto, como é que nós estamos usando o nosso tempo? Como é que nós estamos vivendo neste mundo? Quanto aos nossos prazeres, como é que você passa as suas manhãs? Esta é uma palavra para o sábio. Nós precisamos começar desde cedo, levantar e trabalhar para que o reino de Deus seja testemunhado, a começar em nós. É isso que nós começamos a fazer quando nos reunimos no primeiro dia da semana. Nós temos as nossas forças recompostas para acordar cedo e trabalhar duro para ver o reino de Deus implantado na terra. Nada menos do que isso. Terceiro lugar, uma pergunta importante aqui. Veja que o rei que é tolo, que age como uma criança, um imaturo, ele age como aqueles que se banqueteiam já de manhã. E aqui você tem aplicações diversas, como eu falei. A um nível pessoal, qual é a sua relação com a comida e qual é a sua relação com a bebida? Aqui, outra palavra importante para o sábio, aquele que teme ao Senhor. Não comer e beber em excesso, não fazer estas coisas em excesso é o caminho da sabedoria, é o que a Bíblia nos recomenda. Exercitarmos o autocontrole, observarmos o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a postura que nós devemos assumir, se quisermos nos governar com sabedoria e se desejamos um governo sábio para a nossa nação. Eu digo isso, irmãos, porque não são poucos os cristãos tão rapidamente ávidos a criticar os governos, mas que não têm nenhuma postura ou testemunho diário, desde que se levantam até quando se deitam. Precisa ser um trabalho, irmãos, que começa no meio do povo de Deus e vai promover verdadeiras transformações à medida em que nós testemunhamos diariamente deste reino poderoso. Nós precisamos fazer isso, e se nós desejamos seguir o governo sábio, devemos aprender com aquele que é o nosso rei e o maior nobre que já conhecemos, o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia o tempo certo de comer e beber. Ele, na realidade, deixou muitas vezes de comer para fazer a vontade do Pai. O seu principal objetivo na terra era fazer o nome do Pai conhecido. Será que é este o nosso também? Ou nós só gostaríamos de uma oportunidade para assumir o lugar do prefeito da nossa cidade, ou do governador do nosso estado, ou do presidente da nossa república? Veja que nós precisamos olhar também neste quesito para as questões do nosso próprio coração. Agora vejam a parte final de Eclesiastes, versículos 18 e 19.
É o último assunto que ele trata aqui conosco, ele aborda para nós, e ele fala que o sábio, ele sabe gastar o seu esforço de maneira correta. Notem que os príncipes insensatos, eles têm champanhe no café da manhã. Eles se embebedam desde cedo, mas aqueles que são nobres e sábios, segundo o versículo 17, eles se sentam no tempo certo à mesa para recuperarem as suas forças e para continuarem o trabalho. Aí, na sequência, Salomão então vai dizer que, ironicamente, o tolo, ele é um preguiçoso. E porque ele é preguiçoso, ele sempre se cansa com o seu trabalho. Versículo de número 18 diz o seguinte, vamos ler: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então note que o tolo, ele sempre está exausto, ele sempre está cansado. Ele nunca tem disposição para a vida ou para viver. A ideia aqui ela é muito clara, a preguiça dele é tão grande que dentro de sua casa ele vê o teto desabar e não faz nada. Assim muitos agem e assim muitos vivem. Diferentemente do contexto daqueles que buscam o governo sábio, o ser governados pela sabedoria de Deus, os preguiçosos, então, eles agem da pior maneira possível. Eles agem de forma estúpida, de forma desnecessária, eles são negligentes e, por isso, eles mesmos irão se destruir. É a linguagem do versículo 18. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Mas isto não é a única coisa que a preguiça irá destruir. Por exemplo, ela vai destruir um relacionamento. Quando as pessoas se voltam para os seus próprios interesses, ao invés de trabalhar duro na intimidade do lar, na intimidade do casal, na intimidade da vida relacional entre pessoas. A preguiça vai destruir isso. Ela também vai destruir uma igreja, quando esta repousa sobre o que já realizou e não aproveita as oportunidades de fazer o que ainda vem pela frente. Isso é muito importante, irmãos. Parem um pouco e pensem na história da Igreja Presbiteriana de Aracaju. Não somos mais os mesmos de 100 anos atrás. E por que razão? Porque aqueles que nos dirigiram e nos conduziram continuaram olhando para frente. Melhor falando, eles fizeram aquilo que a Escritura nos recomenda em Colossenses capítulo 3. Vamos para lá. Colossenses, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1. Se nós não tivermos por objetivo aquilo que a Escritura nos recomenda, que a palavra de Deus nos diz, a preguiça irá destruir não somente o nosso relacionamento, não somente destruirá um reino, uma nação, mas também destruirá a própria igreja, ou seja, a igreja não irá avançar, ela permanecerá estagnada. Mas se nós seguirmos os nossos pais, o legado deles, a sua herança, nós vamos atentamente olhar o que diz Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se pensamos nas coisas lá do alto, se buscamos as coisas lá do alto, as de cima, nós nunca deixaremos de avançar. Nada será penoso ou pesado demais para nós quando o assunto
disser respeito ou quando o assunto tratar do avanço do reino de Deus em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, no mundo. Os nossos esforços sempre serão os maiores, a nossa dedicação sempre será a maior. Mas se nós agirmos de forma tola e insensata, nós não conseguiremos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque versículo 4 diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Este é o nosso alvo. De modo que, quando o apóstolo nos diz que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto, é porque para este mundo, irmãos, há muito tempo nós já morremos. Todo o nosso esforço aqui deve ser pela glória de Deus somente. Se Ele nos mandou amar o próximo como a nós mesmos, então nós vamos nos engajar nessa luta pela glória de Cristo. Isso vai fazer com que, enquanto marchamos, não nos apeguemos a este mundo, mas desejemos de forma ansiosa a volta do nosso Rei, para que quando Ele se manifestar, também sejamos assim como Ele, manifestos em glória. Somente um tolo negligencia algo tão importante. Somente um tolo, como a sua santificação pessoal, como a unidade da sua família, ou como o serviço eficaz que Deus lhe chama a prestar para a sua igreja e para o seu país. Essa é a verdade. Nós, cristãos, deveríamos estar na vanguarda de tudo isso. Deveríamos estar na luta e no envolvimento de todas estas causas, mas da forma correta. O grande problema, irmãos, é que nós estamos acostumados por anos com o status quo em que nós vivemos, o estado presente das coisas. Não me afetou, pastor, então não mexe com quem está quieto. Nós não podemos pensar assim. Pensar deste modo já é pensar como aquele rei que é criança e que só busca banquetear-se para o seu próprio prazer. A vida cristã envolve o engajamento que coloca a preguiça para bem longe. Voltemos para Eclesiastes e vamos então terminar. Porque em contraste com a preguiça do tolo, uma pessoa trabalhadora, ela tem tudo o que precisa. O verso 19 não está apresentando o cinismo da parte de Salomão. Mas no contexto, quando nós o analisamos, nós vamos perceber que a sabedoria conquistada pelo trabalho duro, ela contrasta com a loucura da facilidade de ser preguiçoso. O preguiçoso ajunta e nada tem. O preguiçoso não sai para trabalhar porque diz que o leão está lá nas ruas. Agora, irmãos, vejam só, não pensem como o Ministério do Trabalho não, porque o Ministério do Trabalho, cada vez mais, está fazendo dos nossos filhos futuros preguiçosos. Você tem um filho, ele está dando problema na escola, faz o seguinte, tira ele da escola e coloca 6 meses ele lá no acampamento para plantar macaxeira. Quando ele sentir o calo nas mãos, quando ele sentir a dor nas costas e suar, ele vai saber o que é trabalho. Aí a gente fica paparicando o cara, 3 em matemática, ô meu filho, vamos dar um jeito aí, muda de escola, porque naquela escola vai ajudar para ele passar, e o cabra não aprende a trabalhar. Cresce como um preguiçoso tolo. É isso que você quer para o seu filho, como crente? Uma vergonha para a nação, uma vergonha para a igreja. Chegar em casa e ver ele coçando o dedão, assim, arrancando aquelas nojeiras do dedo. É isso que você quer? Ou você quer que ele seja honrado e trabalhador? Ele pode não ser tão bom com os números, mas você vai ver, ele pode ser bom com as mãos. Qual a vergonha de ser um homem do campo se nós dependemos do campo? Do milho, da macaxeira, da laranja, da carne, do leite.
O que é indigno é ser preguiçoso, porque o preguiçoso você vai ver, ele vai crescer sem aprender a lavar um prato, ele não lava uma cueca. Aí quando a casa estiver pegando fogo, ele não vai nem correr para apagar o fogo, ele queima ali mesmo, ele frita ali. A diferença está então no versículo 19, o contraste aqui, irmãos, fabuloso, extraordinário. Quando o pregador diz assim, olha, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e a tudo o dinheiro responde. Eu não sei por que a nossa tradução colocou a palavra festim. A palavra hebraica aqui é pão, pão. Como ele vem falando, como o teu pão, bebe o teu vinho. Então, uma tradução melhor aqui seria, o pão faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nós sabemos que o dinheiro tem as suas limitações, obviamente, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Adorar ao dinheiro, Mamon, o Deus da riqueza, é o problema, não o dinheiro. Então, de uma forma prática, me permitam aqui, o que o pregador está dizendo é a verdade, a mais pura verdade, que contrasta com a preguiça. O cristão que busca a sabedoria no falar, ora e luta por um governo sábio e governa a sua vida sabiamente, ele também vai usar o trabalho para o seu desfrute, mas primeiramente para a glória de Deus. Vejam só. Primeiro, se temos dinheiro suficiente, podemos comprar qualquer coisa que precisarmos. Por exemplo, o pão é uma necessidade diária. O vinho fino é um prazer delicioso degustar um bom vinho. Mas se temos dinheiro, pela graça de Deus, fruto do trabalho, nós podemos comprar qualquer outra coisa que precisemos. Aí nós temos um ponto importante. Nada que o mundo pode nos dar, nada que ele forneça para nós, com milhares de vantagens, não somente é ilusório e desnecessário, como também é apenas um enfeite para a vida. O que o mundo nos oferece, se nós colocarmos o coração nestas coisas, nós teremos uma vida bem adornada, bem enfeitada, uma vida bem apresentada, mas são apenas enfeites debaixo do sol. É como se nós arrumássemos a árvore de Natal em nossa casa no período natalino, somente isso. A grande questão é que o dinheiro pode fazer outra coisa ainda maior, e se nós sabemos usar corretamente o fruto do nosso trabalho como uma dádiva de Deus, contrariamente ao preguiçoso, com sabedoria, o que é que nós vamos fazer? Vamos comer o nosso pão, vamos beber o nosso vinho e vamos usar o nosso dinheiro para atender a tudo. O que significaria esse tudo para o cristão? É aqui o ponto que eu quero tratar com vocês, já caminhando para a aplicação final. A outra coisa que o dinheiro pode fazer, o que é? Ele pode fazer avançar o reino de Deus. É aí onde o cristão deve colocar em primeiro lugar o seu coração novamente no propósito, porque ele busca as coisas lá do alto, ele pensa nas coisas lá do alto e ele avança. Se ele morreu para o mundo, seu alvo é Cristo. E aí, nenhum esforço que ele depreenda, onde ele se aplique, será em vão. O dinheiro pode fazer o reino de Deus avançar, pode fazer com que nós apoiemos o ministério da nossa igreja e de outras igrejas. O dinheiro pode apoiar o trabalho missionário em todo o mundo. E se nós somos pessoas sábias que trabalhamos duro, ou que trabalham duro diariamente, nós vamos entender que o dinheiro que nós ganhamos não somente é suficiente para pagarmos as nossas necessidades diárias. Nós podemos fazer muitas outras coisas. Nós podemos honrar a Deus em muitas outras áreas.
Nós podemos celebrar, sim, as coisas boas deste mundo, porque Deus nos convida a fazermos isto, é a nossa porção debaixo do sol, mas a nossa vida não para aí. O mais importante é o grande investimento que nós podemos fazer para que o reino de Deus se torne conhecido na terra. Nós temos desafios, eu tenho orado por isso. Eu sei que não serão fáceis, mas se nós colocarmos o nosso coração, empenho e recursos nos projetos que temos a fazer, certamente o Senhor abençoará a obra das nossas mãos. Esse é o ponto. Agora, se nós apenas queremos ficar aqui, está muito confortável, nós não queremos sair daqui, está tudo muito bom. Nós queremos ficar nesse ponto, é o ponto suficiente para nós. Não necessitamos de mais nada. Então, nós iremos nos assentar e nos banquetear, e nós vamos ver o tempo passar, esquecendo-nos que o Senhor nos chamou para olhar mais à frente. E isto só acontece quando a nossa mente e o nosso coração estão sendo biblicamente orientados por aquele que é a verdadeira sabedoria, o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa e almeja tantas coisas na terra e nos esquecemos que ao nosso redor estamos cercados de exemplos de homens sábios, homens humildes, mas que tinham por alvo e esperança algo maior. Às vezes a nossa expectativa é ter uma casa melhor, é ter um carro melhor, é poder viajar. Às vezes nós pensamos que somos sábios, mas nós não entendemos nada ainda. Eu conheci um homem na cidade de Goiânia, quando fui pastor, já velhinho, Tercílio seu nome. Ele era um presbítero e vivia muitos anos, ele vivia em solidão, mas era um homem crente, piedoso, temente a Deus. Aposentado, não tinha muita instrução, isso é um ponto importante para a gente observar, nem sempre os instruídos são os mais sábios. Tercílio sempre demonstrava a sua devoção a Deus. Optou por viver em um lugar bem simples, nos fundos da casa da sua irmã, Tarsila. Presenciei o seu funeral quando fui pastor em Goiânia. Tercílio, ele tinha o suficiente para viver, mas sempre tinha uma palavra sábia para mim e para todos os que cercavam a ele. Por sua idade avançada, sempre nós íamos buscá-lo à tarde, eu, Adriana e Esther, bem pequenininha, em sua casa, levava-o para a igreja e depois o levávamos para casa. Ele gostava muito de presentear Esther com bonequinhas. Sempre recebia com alegria, sempre tinha um pão de queijo, sempre tinha um cafezinho e vivia contente com todas aquelas coisas. Agora, uma coisa era impressionante na vida de Tercílio, vovô Tercílio, como nós chamávamos. Ele sempre colaborava, participava da obra do Senhor com os recursos que Deus lhe dava. O que ele tinha, que era pouco, que era reduzido, não fazia com que ele não colocasse o seu coração e os seus recursos primeiramente naquilo que era mais importante. Eu soube agora em Maragogi, encontrei um presbítero amigo de lá de Goiânia, que Tercílio partiu. Ele tinha uma cardiopatia severa e às vezes ele tinha crises, ia para o hospital. Quando nós saímos lá de Goiânia, eu lembro, ele não suportou o dia da despedida e um domingo antes ele chorou, me abraçou e disse: eu não vou suportar voltar, pastor. Eu soube agora que Tercílio partiu. E ao terminar de preparar essa mensagem, eu me lembrei de que nós cristãos sempre devemos buscar algo maior. Daquela alegria de sua simplicidade, do seu café, do seu pão de queijo, do seu vinhozinho que tinha lá e às vezes compartilhava comigo. Tercílio agora ri e vive na presença do rei.
Tecílio agora come e bebe feliz na presença do rei. Esse era o seu alvo, essa era a sua busca, esta era a sua maior satisfação. Eu pergunto a você se é este o seu objetivo enquanto cristão, caminhando aqui nesta terra. Pela graça de Deus, não somente Tecílio, mas tantos outros servos de valor, em sua simplicidade e sabedoria, foram homens nobres e ricos neste mundo, agora estão sendo recebidos e tratados pelo príncipe supremo, na casa do rei. Agora as risadas e a satisfação são dadas na presença do rei. Este é o ensaio que nós fazemos aqui diariamente, quando comemos e bebemos e buscamos um alvo maior. Eu pergunto, é para lá também que você deseja ir? Eu pergunto, você que ouve a mensagem nesta noite, mas não tem convicção e fé no Senhor Jesus Cristo, deseja o mesmo para a sua alma, este é o anseio da sua alma. Jesus Cristo disse que aqueles que fossem até Ele jamais os lançaria fora. De forma que você pode também experimentar desta mesma bênção de vida e sabedoria debaixo do sol. Se hoje, nesta noite, você parou para ouvir a voz do Espírito através da pregação da palavra e creu nas palavras de Jesus, porque Ele certamente fará você sábio e conduzirá você ao verdadeiramente sábio, o Redentor, o Cristo, Senhor e Salvador nosso. É a esperança e a expectativa que todos nós devemos ter. As festividades e a comunhão que nós temos precisam trazer para nós sempre esta expectativa, desejo de que um dia, na presença do Rei, nós sentaremos e comeremos e conheceremos aqueles que já partiram, reencontraremos irmãos queridos que já foram, e todos eles lá, quando nos contemplarem, dirão: venha, venha, aqui é o lugar onde todos nós devemos sentar e comer e nos alegrar na presença do Rei para todo sempre. Eu oro para que essa seja a sua esperança na terra, o seu maior desejo enquanto caminha nesta terra, banquetear-se com o Rei e não perder-se e perecer por toda a eternidade no inferno. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno, nosso Pai que estás nos céus, a Tua palavra foi pregada, ela não volta vazia, de forma que, ó Senhor, eu te suplico, concede-nos entendimento, e move o nosso coração a esta gloriosa verdade. Felizes são aqueles que encontraram na palavra de Deus o sábio Jesus e que caminham neste mundo com um maior desejo, ou tendo o maior desejo de um dia gozarem a vida com plena satisfação e gratas risadas na presença do Rei, comendo com Ele, bebendo com Ele. Ó Senhor, concede-nos governantes sábios. Levanta, Senhor, em nossa geração, homens que amam ao Senhor e por isso buscarão amar ao próximo no exercício de suas vocações.
Ó Senhor, governa o nosso coração com sabedoria, para que usemos a nossa vida e o nosso tempo para a sua glória, e que o trabalho seja algo prazeroso para nós, porque agrada ao Senhor e te glorifica, ó Pai. Livra-nos da preguiça terrível e maldita, a nós e aos nossos filhos, mas desperta em nós o sentimento de que devemos trabalhar enquanto o Senhor não vem, e assim, em obediência, cumprimos o nosso chamado e missão, e promovemos o reino, e investimos no reino, e vemos o reino avançar pelo poder do Teu Espírito, até que um dia, ó Senhor, sejamos recebidos na glória, e nos assentemos com Cristo, e banqueteemos com o grande Rei, o grande nobre, aquele que se fez homem e que deu a sua vida por seu povo. Ó Senhor, que não desejemos nada menos do que isso, e que vivamos por este objetivo, por Tua glória ou para a Tua glória e por graça somente. Nós pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém.